Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai estejam com você, nesta manhã que se inicia. Permita-se, por um instante, apenas respirar. Sinta o ar enchendo seus pulmões, um presente renovado a cada segundo. Um sopro de vida que testifica a fidelidade do Criador. Talvez você tenha despertado com o peso do dia de ontem ainda sobre os ombros, ou com ansiedade pelo que o hoje reserva. Talvez o seu coração esteja inquieto, a sua mente, um turbilhão de pensamentos, preocupações, medos e até mesmo uma certa sensação de injustiça, de estar lutando uma batalha em desvantagem. Quero que saiba, neste lugar de quietude e oração, que você não está só. Você não é invisível. O Deus que conta as estrelas e as chama pelo nome. O mesmo Deus que teceu você no ventre de sua mãe. Ele inclina os seus ouvidos para o seu sussurro mais íntimo, neste exato momento. Ele vê as suas lágrimas ocultas, conhece as palavras que você não consegue formular e compreende a dor que, por vezes, parece isolar você do mundo. Convido você a deixar de lado, por alguns momentos, tudo o que está lá fora. Ei, agenda, as obrigaques, as vozes que te acusam ou te desanimam. Venha, entre neste santuário de paz que a presença dele nos proporciona, pois o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E é em verdade, com um coração despido e sincero, que nos aproximamos dele agora, buscando refúgio e força em sua palavra. Hoje, quero que nossa oração seja um mergulho profundo nas águas de um dos salmos mais poderosos e honestos de toda a Escritura, o Salmo 35. Talvez você o conheça como um salmo de guerra, um pedido de juízo. Mas em sua essência, o Salmo 35 é o grito de uma alma que se sente acuada, traída e injustiçada, mas que se recusa a entregar os pontos, pois conhece o poder e a justiça do seu Deus. É a oração de quem entende que certas batalhas não são nossas para lutar. É a transferência de causa das nossas mãos frágeis para as mãos soberanas do juiz de toda a terra. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não teve vergonha de expor sua dor, sua frustração e seu clamor por vindicação. E sei ao Page, nós também podemos, porque o nosso Deus não se choca com a nossa humanidade. Ele a acolhe. Não nos pede para fingir que não dói. Ele nos convida a entregar a ele a nossa dor. E é isso que faremos juntos, agora. Respire fundo mais uma vez, e com a fé que brota de um coração que confia, vamos clamar como Davi clamou, fazendo de suas palavras a nossa própria oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso defensor e nosso protetor, nesta manhã, nos achegamos até, não com a força que não temos, mas com a sinceridade que tu nos dás, a coragem de ter. Olhamos para a nossa vida, para as circunstâncias que nos cercam, para as lutas que enfrentamos, e com a alma rendida, ecoamos o clamor do teu servo Davi. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo, peleja contra os que pelejam contra. Mimampei. Tu sabes o nome de cada afronta, de cada palavra lançada como uma flecha para ferir nossa alma. Tu conheces as situações que se levantam como gigantes para nos intimidar, os processos que parecem intermináveis, as pessoas que, movidas por inveja, maldade ou engano, se tornaram nossos adversários. Elas contendem conosco, Senhor. Nossa paz, nossa alegria, nossa reputação, nossa herança em Ti. Elas pelejam contra nós, travando uma guerra silenciosa ou declarada em nosso dia a dia. E nós, Pai, nos sentimos cansados. Nossas forças parecem se esvair. Por isso hoje nós te pedimos. Assume a nossa causa. Seja o nosso advogado divino. Lute por nós, Senhor. Nós te entregamos oficialmente esta contenda, esta peleja. Ela não é mais nossa, ela é tua. Nós te pedimos, ó Deus poderoso, que te levantes em nosso favor. Pega do escudo e da armadura, e levanta-te em meu auxílio. Visualizamos pela fé, Senhor, a tua majestade, se movendo em nossa direção. Pinas. O teu escudo, o escudo da fé com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, sendo colocado à nossa frente. Este escudo não é apenas uma proteção passiva, mas uma muralha intransponível contra toda acusação, toda calúnia, toda palavra de maldição. Cobre-nos com teu escudo, Senhor. Protege nossa mente dos pensamentos de derrota, protege em nosso coração da amargura. Protege nosso espírito do desânimo. E levanta-te com a tua armadura, a armadura de Deus, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Levanta-te, Senhor, em nosso socorro, para que todo o inferno trema, e todo adversário reconheça que não estamos sozinhos, mas que o Senhor dos Exércitos está conosco. Desembainha também a lança, e obstrui o caminho aos que me perseguem. Sim, Pai, pedimos que a tua intervenção seja clara e definitiva,
coloca um basta. Intercepta os planos do inimigo contra nós. Fecha as portas que o adversário tenta abrir para nos prejudicar. Obstrui o caminho daqueles que se levantam com mentiras, com tramas, com a intenção de nos ver cair. Que eles encontrem a tua soberania como uma barreira intransponível. E no meio da nossa angústia, sussurra nossa alma as palavras que mais precisamos ouvir. Eu sou a tua salvação. Sim, que a nossa alma ouça, acima do barulho da batalha, acima das vozes da dúvida e do medo, a tua voz firme e amorosa, garantindo-nos que a nossa vitória não depende da nossa força, mas da tua presença. Tu és a nossa salvação, Jesus. Tu és a nossa libertação. Tu és o nosso resgate. Pai amado, como Davi, também sentimos a dor da traição e da ingratidão. Ele diz: pois sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem causa cavaram para minha alma. Quantas vezes, Senhor, nos vimos em situações para as quais não contribuímos. Fomos alvo de injustiças sem causa. Pessoas para as quais fizemos o bem, nos retornaram com o mal. Pessoas por quem oramos, a quem ajudamos, a quem estendemos a mão, foram as mesmas que prepararam armadilhas. Para nós, elas cavaram covas, esperando nossa queda. Elas falaram de nós e o que não era verdade, como falsas testemunhas que se levantam e me interrogam de coisas que eu não sei. Isso dói, Senhor. Dói profundamente na alma ser acusado, injustamente ser mal interpretado, ter as intenções torcidas. Dói ver a ingratidão florescer onde plantamos sementes de amor e cuidado. Davi se lamentava. Pagam-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Sentimos essa mesma desolação, Pai. Mas, ao invés de deixarmos a raiz de amargura crescer, nós escolhemos, como ele, trazer essa dor a ti. Nós te entregamos cada palavra injusta, cada olhar de desprezo, cada ato de ingratidão. E que a tua justiça, que é perfeita e reta, prevaleça. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás, e confundam-se os que contra mim intentam o mal. Sejam como a pragana perante o vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Não oramos isso com coração vingativo, Pai, mas com um desejo profundo pela tua justiça. Que a maldade planejada contra nós se desfaça como palha ao vento. Que os planos malignos se voltem contra si mesmos e percam a direção. Que o teu anjo, o anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que te temem e os livra, seja também um agente da tua justiça, desbaratando as forças que se levantam contra os teus filhos e mostrando que há um Deus que julga na terra. Que a consequência natural de seus próprios atos os alcance, para que haja temor e tremor, e para que talvez, em tua infinita misericórdia, eles se arrependam e reconheçam que o caminho da maldade é um caminho de trevas e escorregadio. Enquanto clamamos por justiça, também examinamos nosso próprio coração, como Davi o fez. El testifica mais. Quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um saco. Humilhava minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Senhor, sonda-nos. Tu conheces nossa trajetória. Tu sabes das vezes em que oramos por aqueles que hoje nos perseguem. Sabes da nossa sinceridade, do nosso desejo pelo bem deles. Mantém nosso coração puro, Pai. Não nos deixes descer ao nível da contenda. Não nos permitas usar as mesmas armas que usam contra nós. Enquanto tu lutas por nós, guarda-nos em integridade. Que a nossa resposta à injustiça seja a oração. Que a nossa resposta à perseguição seja a confiança em ti. Que a nossa resposta à calúnia seja um silêncio que confia, sabendo que tu, meu Deus e Senhor meu, despertarás para o nosso julgamento e para a nossa causa. É em ti que nossa alma se gloria. É em ti que encontramos a verdadeira alegria, uma alegria que as circunstâncias não podem roubar. Por isso, declaramos com fé, mesmo em meio à espera: a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Nós somos esses pobres e necessitados, Pai. Pobres de força, pobres do recursos, mas ricos em ti, necessitados da tua intervenção, da tua força, do teu livramento. E nós cremos que tu és aquele que nos livra do mais forte, que nos resgata do opressor. A vitória já nos foi dada na cruz por Cristo Jesus, e agora pedimos a manifestação dessa vitória em nossa vida diária. Desperta, Senhor, a nossa fé. Reaviva a nossa esperança, que possamos olhar para além do problema e contemplar o teu poder redentor, que já está em ação. Sei esta hora cal,
Esta conversa sincera com o Pai já está tocando o seu coração e trazendo um alento para a sua alma. Se você sente que Deus está falando com você através destas palavras, eu peço com carinho que você se junte a nós nesta jornada de fé. Inscreva-se no nosso canal para que possamos continuar orando juntos todas as manhãs, fortalecendo-nos uns aos outros na palavra de Deus. Deixe a sua curtida, o seu amém nos comentários, para que esta corrente de fé se fortaleça e alcance. E se, neste momento, o Espírito Santo trouxe à sua mente o rosto de alguém que está passando por uma batalha semelhante, alguém que precisa ouvir que não está sozinho e que Deus é o seu defensor, compartilhe esta oração. Seja você o canal de bênção na vida dessa pessoa, um instrumento de paz e esperança, assim como esta palavra está sendo para você agora que colocamos diante do Senhor o nosso clamor por justiça e defesa, agora que firmamos nossa esperança em seu poder libertador e declaramos que nossa alegria está unicamente em sua salvação. Somos convidados a dar um passo além. O próximo passo é o mais íntimo e transformador. É o momento de não apenas entregar nossas batalhas ao Senhor, mas de entregar a Ele o campo de batalha principal, o nosso próprio coração. Pois é dentro de nós que a verdadeira vitória precisa ser consolidada. Pois é dentro de nós que a verdadeira vitória precisa ser consolidada. Porque de que adianta, Senhor, clamar para que Tu sejas o nosso escudo contra o inimigo lá fora? Sei aqui dentro, no âmago da nossa alma, nós mesmos nos tornamos nossos piores adversários? De que vale pedir que obstruas o caminho dos que nos perseguem, se nós mesmos insistimos em trilhar os caminhos tortuosos do orgulho, do medo e da autossuficiência? Por isso, Pai, neste momento sagrado, o foco da nossa oração se volta para dentro. O nosso clamor agora não é apenas por justiça, mas por transformação. Queremos Te entregar não somente as nossas causas, mas principalmente o nosso coração. E o fazemos com a consciência de que um coração inteiro, duro e autossuficiente não pode ser moldado. É preciso que ele se quebre, não para ser destruído, mas para ser rendido. Apresentamo-nos a Ti como o barro nas mãos do oleiro, e confessamos, Senhor, que muitas vezes resistimos ao Teu toque, endurecemos em nossas próprias opiniões, em nossas mágoas, em nossos medos. Por isso pedimos, quebra-nos, Senhor. Quebra o nosso orgulho que nos impede de perdoar. Quebra a nossa teimosia que nos impede de obedecer. Quebra a nossa vaidade que busca a própria glória e não a Tua. Quebra-nos, para que possamos ser refeitos segundo o Teu querer, pois a Tua palavra nos garante que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Eis aqui o nosso coração, contrito e quebrantado. Não o desprezes, Senhor, mas acolhe-o em Tuas mãos de misericórdia. Nós confessamos a Ti, Pai de amor, que enquanto clamávamos contra os adversários descritos no Salmo de Davi, reconhecemos muitas das atitudes deles em nós mesmos. Confessamos as vezes em que fomos falsas testemunhas contra nossos irmãos, espalhando palavras que não edificavam, participando de conversas que diminuíam a imagem de alguém que também é criação Tua. Perdoa-nos, Senhor. Confessamos vezes em que nosso coração se alegrou secretamente com a dificuldade de outrem, sentindo uma ponta de satisfação por não sermos nós a passar por aquela prova. Tira de nós essa raiz de maldade, Pai. Confessamos as vezes em que pagamos o bem com a indiferença, ou até mesmo com o mal, por nos sentirmos contrariados, ou por não querermos ser incomodados. Lava-nos com o sangue de Jesus de toda a iniquidade. Reconhecemos que a nossa maior batalha não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, e também contra a nossa própria natureza pecaminosa que milita contra o Teu Espírito em nós. Sentimos-nos como o apóstolo Paulo ao exclamar, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E nós nos apegamos à resposta que ele mesmo encontrou. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, é em Jesus que encontramos o perdão. É por causa do seu sacrifício que ousamos confessar nossas falhas, não com medo da condenação, mas com a certeza do acolhimento. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Purifica-nos, Senhor. Purifica nossa mente, nossa boca, nossas mãos, nosso coração. E confessamos o nosso medo, Pai, como o medo nos paralisa e nos torna cativos. Enquanto pedimos que Tu sejas a nossa salvação, muitas vezes uma voz traiçoeira sussurra em nosso interior que talvez Tu não virás, que talvez esta luta seja grande demais, que talvez estejamos sozinhos. Perdoa a nossa incredulidade, perdoa a nossa fé vacilante, perdoa as vezes em que demos mais crédito à voz da ansiedade do que à Tua voz de poder. A Tua palavra nos ordena,
Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Nós oramos, nós suplicamos, mas frequentemente nos esquecemos de descansar e agradecer, pois a ansiedade rouba a nossa paz, que deveria guardar nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Por isso, clamamos: liberta-nos do cativeiro do medo, arranca de nós o espírito de pavor e nos dá, conforme a tua promessa, um espírito de poder, de amor e de moderação. Que o teu perfeito amor lance fora todo o medo do nosso coração. Que possamos entregar a ti não só a situação que nos causa medo, mas o próprio sentimento de medo em si. Toma-o de nós, Senhor, e em seu lugar. Inunda nossa alma com uma confiança inabalável na tua soberania e no teu cuidado paternal. Clamamos a ti por cura. Deus Rafa, nosso sarador, as batalhas que enfrentamos, as injustiças que sofremos, as palavras que nos feriram, deixaram marcas em nossa alma. Há feridas abertas de rejeição, de traição, de humilhação. Há cicatrizes de dores antigas que ainda se manifestam em nosso comportamento, em nossas reações, em nossa dificuldade de confiar. Nós te pedimos, médico dos médicos, que o teu bálsamo de Gileade desça sobre nós agora. Onde houver amargura, aplica o teu óleo de perdão. Onde houver trauma, envolve-nos com teu abraço de paz. Onde houver ressentimento, uma falta de perdão que nos acorrenta à pessoa que nos feriu. Dá-nos a força sobrenatural para liberar essa pessoa e nos libertar dessa prisão. Nós entendemos, Senhor, que perdoar não é dizer que o que fizeram foi certo, mas é dizer: Pai, eu entrego esta pessoa e esta dívida em tuas mãos. Eu confio no teu justo juízo e escolho não ser mais o carcereiro da minha própria alma. Cura-nos, Senhor, dessa necessidade de vingança ou de vindicação própria que só nos adoece. Cura a nossa memória, para que possamos lembrar das feridas sem sentir a dor. Cura o nosso coração, para que ele seja terreno fértil para o amor, a alegria e a paz, e não um pântano de mágoas. Somente tu podes realizar essa cirurgia na alma. E nós nos deitamos em tua mesa de operação, em total rendição, e clamamos: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Neste momento de coração aberto e quebrantado, onde a nossa alma se derrama como água diante do Pai, sentindo a profundidade da nossa necessidade e a imensidão da sua graça, eu quero te convidar a fazer algo poderoso. Use o espaço dos comentários abaixo não apenas para digitar amém, ou eu recebo, mas para depositar ali o seu pedido de oração. Escreva o nome da causa que parece impossível, a dor que você precisa de cura, o pecado do qual você clama por libertação, o nome da pessoa que você precisa de forças para perdoar. Ao escrever, você estará realizando um ato profético de entrega, tirando o peso dos seus ombros e colocando-o diante do altar de Deus e desta comunidade de fé. Cada comentário será coberto por nossas orações. E eu te peço, não se apresse para sair. Permaneça conosco até o final desta oração. O que estamos construindo aqui é um processo. Nós já clamamos por defesa, já nos quebrantamos em confissão, e agora estamos nos preparando para o momento mais sublime. Fique, porque a presença de Deus está prestes a se mover de uma forma restauradora, e agora, com o coração esvaziado de nós mesmos, esvaziado do orgulho, do medo, da mágoa, e aberto para o céu, ficamos em silêncio por um instante. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de uma santa expectativa. Como a terra seca que anseia pela chuva, assim a nossa alma anseia por ti. Ó Deus, tendo entregue as nossas batalhas, confessado as nossas misérias, e clamado por cura e misericórdia, nós nos posicionamos para receber. Criamos em nosso interior um espaço para que o Rei da Glória possa entrar, com o nosso espírito aquietado e rendido. Preparamo-nos para a terceira e última parte da nossa oração matinal, o momento em que a sua presença gloriosa não apenas ouve o nosso clamor, mas começa ativamente a tocar, a curar e a restaurar tudo aquilo que estava quebrado, trazendo a sua paz que excede todo entendimento e a sua alegria que é a nossa força. E agora, com o coração esvaziado de nós mesmos, esvaziado do orgulho, do medo, da mágoa e aberto para o céu, ficamos em silêncio por um instante. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de uma santa expectativa. Como a terra seca que anseia pela chuva, assim a nossa alma anseia por ti, ó Deus, tendo entregue as nossas batalhas, confessado as nossas misérias e clamado por cura e misericórdia, nós nos posicionamos para receber. Criamos em nosso interior um espaço para que o Rei da Glória possa entrar. Com o nosso espírito aquietado
e rendido. Nós entramos agora na parte mais sublime da nossa oração matinal. O momento em que a sua presença gloriosa não apenas ouve o nosso clamor, mas começa, ativamente, a tocar, a curar e a restaurar tudo aquilo que estava quebrado, trazendo a sua paz que excede todo entendimento e a sua alegria que é a nossa força. Sinta agora. Acalme o seu espírito e apenas sinta. Há uma mudança na atmosfera ao seu redor. Não é a sua imaginação, não é uma emoção forçada. É a presença real, tangível e inconfundível do Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador prometido por Jesus. E ele está aqui para cumprir o seu ministério em você. Ele vem não como um trovão, mas como um sopro suave, o mesmo sopro que deu vida a Adão no jardim. Ele está soprando vida sobre as áreas mortas da sua alma. Sinta um calor brando começar a preencher o seu peito, dissipando a frieza da angústia. E do abandono ele está aqui. Eu quero que você receba esta verdade com fé. O Espírito de Deus está agora mesmo com você, ao seu lado, mais perto que a sua própria respiração. Ele vê cada ferida que você nos apresentou em oração. Ele conhece cada detalhe da injustiça que você sofreu, cada lágrima de dor que você chorou no silêncio do seu quarto. E ele começa a tocar. Sim, sinta o toque gentil dele nas memórias que te causam dor. Onde havia a pontada aguda da traição, ele está aplicando o óleo do seu consolo. Onde havia a marca da humilhação, ele está cobrindo com o manto da sua honra. As palavras duras que foram lançadas contra você, que ecoavam em sua mente como um chicote, estão sendo silenciadas agora pela voz dele, que sussurra ao seu espírito. Tu és meu filho amado, minha filha amada, em quem tenho prazer. Receba este toque, não resista. Apenas entregue-se a este cuidado divino, a este tratamento intensivo de amor que está acontecendo no seu mundo interior. O Espírito Santo está ministrando ao seu coração abatido. Para você que se sentiu esquecido, lutando sozinho, ele te lembra da promessa: nunca te deixarei, nem te desampararei. Essa não é uma frase poética, é um decreto do Rei do Universo. Ele está com você na fornalha da aflição, ele está com você no vale da sombra da morte, ele está com você na tempestade que parece não ter fim. E a presença dele não é passiva, ela é ativa e transformadora. Ele está agora mesmo, como diz o Salmo 147, sarando os quebrantados de coração e lhes atando as suas feridas. Visualize-o como um médico celestial, com uma delicadeza infinita, atando as feridas da sua alma, limpando toda a infecção da amargura, do ressentimento e da autocomiseração. Ele está renovando a sua alma cansada. Para você que acordou hoje sentindo que não tinha mais forças para continuar, que a jornada se tornou pesada demais, ouça a promessa de Isaías se cumprir em você. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Sinta essa troca divina acontecendo agora. Entregue a ele o seu cansaço, a sua exaustão mental, emocional e espiritual. E em troca, receba a força dele, receba o vigor do alto. Sinta uma nova energia espiritual começando a fluir em seu interior. Uma capacidade de prosseguir que não vem de você, mas diretamente do trono da graça. Ele está restaurando a sua alma, como um pastor que encontra a ovelha perdida, ferida e exausta, e a coloca sobre os ombros. Ele está te carregando agora. Descanse nele. Pare de lutar com as suas próprias forças e simplesmente descanse no cuidado do bom pastor. Agora, com a fé firmada nesta presença real, começamos a declarar as promessas de restauração sobre a sua vida. A palavra de Deus não volta vazia, e nós a proclamamos como a verdade final sobre a sua situação. Anás, declaramos sobre você a promessa de Joel 2:25. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Todo o tempo que você sente que foi perdido em batalhas, em dor, em luto, toda a alegria que foi roubada pelas circunstâncias, toda a paz que foi consumida pela ansiedade, todo sonho que foi devorado pela desesperança, menos nós declaramos, em nome de Jesus, que o tempo da restituição chegou à sua casa e ao seu coração. Deus é um Deus de recomeços. Ele não apenas conserta o que foi quebrado, ele faz tudo novo. Nós declaramos sobre você a promessa de Apocalipse 21:5, onde aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. Ele está fazendo sua esperança nova. Ele está fazendo sua força nova. Ele está fazendo sua perspectiva nova. Onde você via um final, Deus está declarando um novo começo. Onde você via ruínas, Ele está projetando um novo edifício. Creia e receba. Nós declaramos que a paz que você está sentindo agora não é passageira. É a paz de Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento,
e ela guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz está sendo instalada como uma guarnição celestial em volta da sua mente, para te proteger das setas, da dúvida, do medo e da preocupação. Quando a ansiedade tentar voltar, essa paz se levantará como um escudo e dirá: este território pertence ao Rei da Paz. Nós declaramos sobre você a promessa de restauração da alegria. Como está no Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta é a sua manhã. A noite da sua alma, a noite do seu choro. Chegou a fim. O sol da justiça, Cristo Jesus, está raiando sobre você, trazendo cura em suas asas. A alegria do Senhor, que não depende de circunstâncias, mas da sua presença imutável, está sendo derramada sobre você como um óleo fresco, substituindo todo o pranto e toda a tristeza. Deixe essa alegria borbulhar em seu espírito. Permanecer. Sorrir, mesmo sem um motivo aparente, pois a fonte da sua alegria é eterna e inesgotável. Ele está te dando veste de louvor em vez de espírito angustiado. Vista essa roupa nova, meu irmão, minha irmã. Despida-se dos trapos da angústia e vista-se com um louvor que nasce de um coração grato e restaurado. Esta paz que agora te inunda, este consolo que te abraça, não é para ser represado. Ela é um rio que precisa fluir. Enquanto você está neste lugar de descanso e restauração, certamente o Espírito Santo está soprando em sua mente o nome de alguém, o rosto de uma pessoa que você ama, um amigo que está passando por um divórcio doloroso, um familiar que luta contra uma enfermidade, um colega de trabalho que vive sobrecarregado de ansiedade, alguém que está desesperadamente precisando de um momento como este, de um oásis, no meio do seu deserto particular. Não hesite, não guarde esta bênção só para você. Seja o canal da graça de Deus na vida de alguém hoje. Quando terminarmos aqui, pegue o link desta oração e envie para essa pessoa. Não precisa de um longo texto. Apenas uma simples mensagem do coração. Lembrei-me de você e creio que Deus quer te dar paz hoje. Você pode ser a resposta da oração de alguém. O instrumento usado por Deus para levar esperança e mostrar que Ele não se esqueceu da sua dor. Faça isso. Seja um agente de restauração, assim como o Espírito Santo está sendo para você agora que a sua presença nos restaurou e a sua paz guardou o nosso coração e a nossa mente. Não podemos ser ingênuos. A oração termina. Mas o dia continua, o mundo lá fora, com suas batalhas, suas pressões e suas tentações, continua o mesmo. A paz que recebemos precisa ser mantida. O coração que foi limpo precisa ser guardado. A vitória que alcançamos em oração precisa ser vivida na prática. Por isso, a nossa jornada de oração não termina aqui. Ela apenas entra em uma nova fase. Tendo sido restaurados pela sua presença, o próximo passo é fundamental e estratégico: o fortalecimento da nossa fé para o combate diário. Não basta sentir a paz, precisamos aprender a caminhar nela. Não é suficiente ser consolado, precisamos nos tornar fortes no Senhor e na força do seu poder. A nossa próxima conversa com o Pai será focada em nos revestirmos de toda a armadura de Deus, em aprender a empunhar o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do inimigo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para que possamos não apenas sobreviver ao dia, mas viver em vitória contínua. E agora que a sua presença nos restaurou, e a sua paz guardou o nosso coração e a nossa mente, não podemos ser ingênuos. A oração termina, mas o dia continua. O mundo lá fora, com suas batalhas, suas pressões e suas tentações, continua. O mesmo. A paz que recebemos precisa ser mantida. O coração que foi limpo precisa ser guardado. A vitória que alcançamos em oração precisa ser vivida na prática. Por isso, a nossa jornada de oração não termina aqui. Ela apenas entra em uma nova fase, tendo sido restaurados pela sua presença. O próximo passo é fundamental e estratégico: o fortalecimento da nossa fé para o combate diário. Não basta sentir a paz, precisamos aprender a caminhar nela. Não é suficiente ser consolado, precisamos nos tornar fortes no Senhor e na força do seu poder. A nossa conversa com o Pai agora se transforma em uma declaração de fé, um ato de posicionamento, onde nos revestimos da armadura de Deus, aprendendo a empunhar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do inimigo e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que possamos não apenas sobreviver ao dia, mas viver em vitória contínua. Chegou o momento, meu amado irmão, minha amada irmã, de passarmos do receber ao declarar. A fé não é um sentimento passivo, é uma convicção ativa, uma certeza que se expressa em palavras. A palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir,
e o ouvir pela palavra de Deus. Mas ela se fortalece e se manifesta quando a confessamos com nossa boca. O que fazemos agora não é para convencer a Deus de algo, pois Ele já conhece todas as coisas. O que fazemos é para alinhar o nosso próprio espírito com a verdade dele. É para edificar a nossa própria alma e para colocar todo o inferno em sobreaviso de que sabemos em quem temos crido. Por isso, com um espírito resoluto e um coração cheio da paz que acabamos de receber, vamos juntos proclamar as verdades eternas que sustentam a nossa esperança e garantem a nossa vitória. Primeiro, nós proclamamos a soberania absoluta do nosso Deus. Ele é o Elion, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Nada em nossa vida acontece sem a sua permissão. A batalha que você enfrenta, a injustiça que te afligiu, a crise que te assola, nada disso pegou o teu Deus de surpresa. Ele não está no céu, ansioso, torcendo para que as coisas deem certo para você. Não, ele está assentado em um alto e sublime trono. E a sua palavra nos garante em Isaías 46, Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro. Semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Ouça isso, espírito cansado, a vontade dele prevalecerá. O plano dele para a sua vida não pode ser frustrado por homens, por circunstâncias, ou por demônios. Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Os governantes da terra são como pó na balança diante dele. Os problemas que parecem gigantes para nós são menores que um grão de areia sob os seus pés. Portanto, a nossa confiança não está na fragilidade das situações ou na bondade dos homens, mas na rocha inabalável da soberania do nosso Deus. Ele tem o controle, ele tem o poder, e porque ele é nosso Pai podemos descansar, sabendo que ele está usando todas as coisas, inclusive as mais difíceis, para cooperar para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Em segundo lugar, nós proclamamos a fidelidade infalível do nosso Senhor. Se a soberania é o seu poder de controlar tudo, a fidelidade é a garantia do seu caráter, de que ele sempre agirá em amor e justiça para com os seus filhos. A sua palavra ecoa através dos séculos em Lamentações 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Você não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que a tua boca falou, a tua mão há de cumprir. Cada promessa que encontramos em tua palavra é um cheque assinado com o sangue de Jesus, e todas elas são, nele, o sim, e por ele, o amém, para a glória de Deus por nós. Nós nos agarramos a essa fidelidade. Quando o nosso coração duvida, nós declaramos, Deus é fiel. Quando as circunstâncias gritam o contrário, nós proclamamos mais alto, Deus é fiel. Quando a vitória parece demorar, nós nos firmamos na certeza de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. A sua fidelidade é o nosso escudo e o nosso baluarte. Ela é a âncora da nossa alma segura e firme, que nos mantém estáveis mesmo em meio às mais violentas tempestades da vida. Nós não seremos movidos, porque o nosso Deus é fiel. E agora, firmados na soberania e na fidelidade do nosso Deus, nós nos levantamos em fé e declaramos a nossa posição. Eu declaro, e convido você a declarar comigo, eu não serei confundido. A Escritura afirma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que todo aquele que nele crê não será confundido. Que isso significa? Significa que a minha esperança não será envergonhada. Significa que a minha confiança em Deus não se provará vã. Significa que no final de toda esta luta, eu não olharei para trás com vergonha, dizendo, eu confiei em Deus, e não adiantou. Jamais, aqueles que esperam no Senhor, como diz o Salmo 25, não serão confundidos, pelo contrário, confundidos e envergonhados serão aqueles que agem com traição e maldade. Portanto, eu tomo posse desta promessa. Eu enfrento este dia com a cabeça erguida, não por arrogância, mas pela santa ousadia que esta promessa me dá. Eu não serei abalado, não serei envergonhado, não serei derrotado, porque a minha confiança não está em mim, mas no Deus vivo que nunca falha. Eu declaro que, mesmo em meio às provações, a minha fé está sendo aperfeiçoada. Eu me recuso a ver esta luta como um sinal do abandono de Deus. Em vez disso, eu a recebo como uma oportunidade.
Como nos ensina Tiago, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Eu escolho crer que esta pressão está produzindo perseverança. Esta perseverança está forjando em mim um caráter aprovado por Deus, e este caráter está solidificando uma esperança que não desaponta. Cada dia que eu persevero em fé é uma vitória. Cada momento em que eu escolho confiar, em vez de temer, é um ato de adoração. Cada oração que eu elevo em meio à dor é um som que move os céus. Eu sou um soldado em treinamento, e este campo de batalha está me fortalecendo, me capacitando e me preparando para níveis maiores da glória de Deus. Eu não vou desistir. Eu não vou recuar, eu vou perseverar até o fim, até ver o cumprimento de cada uma das promessas de Deus para minha vida. Eu declaro a minha vitória em Cristo Jesus. A batalha que Davi travou no Salmo 35 clamando por um defensor, já foi vencida de forma definitiva na cruz do Calvário. Jesus, o leão da tribo de Judá, já triunfou sobre todos os principados e potestades. Por isso, a minha luta não é para alcançar a vitória, mas a partir de uma posição de vitória, que, me foi dada. Eu sou, como afirma Romanos 8, mais do que vencedor por aquele que me amou. Nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. As armas dos meus adversários são carnais e limitadas, mas as armas da minha milícia são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Eu sou filho do Rei, herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em mim, e ele vivifica o meu corpo mortal, fortalece o meu espírito, e me guia em toda a verdade. Eu não sou uma vítima das circunstâncias. Eu sou um vitorioso em Cristo. Esta força que você sente, esta fé que se levanta em seu peito como um gigante que desperta, não precisa ser um evento isolado. Ela pode ser o seu pão diário, a sua porção de força a cada manhã. Se você deseja começar todos os seus dias neste mesmo espírito, com esta mesma intensidade de fé e conexão com o Pai, eu te convido, de coração, a se inscrever em nosso canal. Junte-se a esta família de fé que está se formando. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas orações. Ou, a fazer isso, você está dizendo sim para um compromisso diário de buscar a face de Deus e se fortalecer nele antes de enfrentar as batalhas do seu dia. Vamos caminhar juntos nesta jornada de fé crescente e vitórias constantes. E agora, com a nossa fé declarada, nosso espírito fortalecido e a nossa posição de vitória em Cristo firmada, não podemos mais olhar apenas para as nossas próprias necessidades e batalhas. Um soldado que é treinado, armado e fortalecido não permanece seguro dentro do quartel. Ele é enviado para o campo de batalha. A nossa fé agora robusta nos capacita e nos comissiona a lutar por outros. A nossa autoridade espiritual, não, é apenas para a nossa autoproteção, mas para a expansão do reino de Deus. Por isso, a nossa oração agora se expande. Ela ultrapassa as nossas fronteiras pessoais e se torna uma poderosa arma de intercessão, um ato de batalha espiritual. Não apenas por nós, mas pelo nosso lar, por nossa família, por nossa cidade e por nossa nação, para que a luz de Cristo avance e as trevas retrocedam. E agora que a nossa fé foi declarada, nosso espírito fortalecido e a nossa posição de vitória em Cristo firmada, não podemos mais olhar apenas para as nossas próprias necessidades e batalhas. Um soldado que é treinado, armado e fortalecido não permanece seguro dentro do quartel. Ele é enviado para o campo de batalha. A nossa fé, agora robusta, nos capacita e nos comissiona a lutar por outros. A nossa autoridade espiritual não é apenas para nossa autoproteção, mas para a expansão do reino de Deus. Por isso, a nossa oração agora se expande. Ela ultrapassa as nossas fronteiras pessoais e se torna uma poderosa arma de intercessão, um ato de batalha espiritual, não apenas por nós, mas pelo nosso lar, por nossa família, por nossa cidade e por nossa nação, para que a luz de Cristo avance e as trevas retrocedam. Entramos agora em um novo território de oração, não mais pedindo, mas comandando, não mais solicitando, mas executando a vontade de Deus na terra, como ela é executada no céu. E fazemos isso não em nosso próprio nome, ou força, mas fundamentados na autoridade que nos foi delegada pelo Rei dos Reis, Jesus Cristo, que declarou em mim, dado todo o poder, no céu e na terra. E ele nos comissionou dizendo: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões,
e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Revestidos desta autoridade, nós agora nos levantamos como um exército, em unidade de fé, e começamos a legislar no reino do Espírito. Nossa primeira frente de batalha é o nosso lar, a nossa família. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos levantamos contra todo espírito de contenda, divisão, ira e discórdia, que tem tentado se infiltrar em nossos lares. Nós declaramos que nossas casas não são um campo de batalha para o diabo, mas são um santuário de paz, um altar de adoração ao Deus vivo. Nós repreendemos toda palavra de maldição, toda briga, todo rancor, e declaramos que o amor, a paciência e o perdão de Cristo reinarão em nossos relacionamentos. Pelo poder que há no sangue de Jesus, nós quebramos agora toda corrente geracional de pecado e destruição, todo padrão de divórcio, de adultério, de vício, de miséria, de enfermidades hereditárias que tem passado de pai para filho. Nós declaramos que essa linha de herança maligna termina aqui, hoje, em nossa geração. Nós cravamos a cruz de Cristo sobre a nossa linhagem sanguínea e declaramos, como está escrito em Colossenses, que Jesus já cancelou a escrita de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, e a removeu, encravando-a na cruz. Toda a dívida espiritual foi paga, toda a maldição foi quebrada. Nós somos uma nova criação em Cristo, e nossa descendência é bendita do Senhor. Nós declaramos sobre a nossa casa a promessa de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estendemos um muro de fogo protetor, uma sebe de proteção divina, ao redor de nossos filhos, netos, de cada criança em nossa família. Nós os cobrimos com o sangue do Cordeiro, e declaramos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Nós repreendemos o espírito do mundo que tenta seduzir suas mentes e corromper seus corações. Nós cancelamos toda seta de rebelião, de desobediência, de vício, de perversão sexual, de confusão de identidade, de depressão e de bullying. Nós os consagramos ao Senhor e declaramos que eles são seus. Eles crescerão em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Seus anjos recebem ordens para guardá-los em todos os seus caminhos. Seus pés não tropeçarão, e seus corações pertencerão para sempre a Jesus. Nós amarramos o homem valente que tenta roubar a semente da palavra de seus corações, e declaramos que eles frutificarão para a glória de Deus, sendo uma geração poderosa na terra. Agora, voltamos essa autoridade para o nosso próprio interior e para o interior de cada um que ouve esta oração. Em nome de Jesus, nós nos dirigimos diretamente ao espírito de medo, ansiedade, pânico ou pavor. Nós te ordenamos agora, pelo poder que nos foi dado, que você se cale e saia de nossas vidas. A palavra de Deus declara, em 2 Timóteo 1:7, que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Nós renunciamos ao medo e recebemos o espírito de poder. Nós expulsamos o medo do futuro, o medo da morte, o medo da doença, o medo da escassez, o medo da rejeição. Vocês não têm mais lugar em nós. Nós declaramos que o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Nós nos levantamos também contra as raízes profundas de traumas passados. Toda a farrida do abuso, de abandono, de traição, de perda, que se tornou uma fortaleza na alma, nós ordenamos em nome de Jesus que essas muralhas de dor venham abaixo. Nós liberamos o Espírito Santo, o Consolador, para ir às memórias mais profundas, aos porões da nossa alma, e aplicar o bálsamo de Gileade, o óleo curador de sua presença. Nós declaramos que as correntes de alma, as ligações emocionais e espirituais doentias com pessoas do passado que ainda nos prendem e nos ferem, são cortadas agora pela espada do Espírito. Nós somos livres para amar, livres para confiar, livres para viver a vida abundante que Cristo conquistou para nós. E com esta mesma autoridade, nós expandimos o nosso perímetro. Nós nos levantamos como intercessores pela nossa cidade, pelo nosso estado do Maranhão, e por nossa nação, o Brasil. Nós usamos as chaves do reino que Jesus nos deu para fechar as portas para a corrupção, para a violência, para a idolatria e para a feitiçaria. E nós abrimos as portas para a justiça, para a paz e para a pregação do Evangelho de Cristo. Nós amarramos os principados e potestades que atuam sobre o nosso território, cegando o entendimento dos homens e promovendo a destruição. E nós declaramos que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Nós clamamos pela promessa de 2 Crônicas 7:14. E como povo que se chama pelo nome do Senhor, nos humilhamos, oramos, buscamos a sua face
e nos convertemos dos nossos maus caminhos. Crendo que dos céus Ele nos ouve, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Nós declaramos um tempo de avivamento espiritual, de colheita de almas, de transformação social, que a luz de Cristo brilhe nas escolas, nos hospitais, nos palácios de governo, nas favelas e em cada canto desta nação. Que o Brasil seja conhecido como uma nação cujo Deus é o Senhor. Nós entendemos que esta batalha é contínua e que a nossa força vem da nossa unidade. Como um exército, lutamos melhor quando lutamos juntos, cobrindo uns aos outros em oração. Por isso, neste momento de intercessão, queremos construir uma muralha de oração, um memorial diante de Deus com o seu nome e a sua causa. Se você deseja que o seu nome, o nome da sua família, ou uma causa específica pela qual você está lutando, seja incluído em nossa muralha de intercessão diária, escrevam nos comentários abaixo. Não precisa dar detalhes, Deus já conhece a sua. Nesta tape, apenas deposite o nome ali como um ato de fé. Nós, como um corpo de intercessores, vamos apresentar cada nome diante do trono da graça, crendo que onde 2 ou 3 concordam na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito pelo Pai que está nos céus. John say, nós nesta corrente de poder, e agora que nós, como exército do Deus vivo, nos levantamos em autoridade, marchamos contra as fortalezas do inimigo, e declaramos a sua vontade sobre as trevas. O céu começa a se mover de uma forma diferente. A atmosfera espiritual foi alterada pela nossa oração de fé. O terreno espiritual foi limpo pela autoridade que exercemos. Chegou o momento de pararmos de apenas falar contra as obras do inimigo, e começarmos a falar a favor do reino, liberando a realidade do céu sobre a terra. Nós entramos agora na parte final e mais poderosa da nossa oração matinal. O clímax da nossa jornada de fé hoje. O momento de liberar uma palavra profética, de chamar à existência aquilo que não existe, de declarar o futuro que Deus já desenhou e decretou para você, para sua casa e para a sua geração, selando em vitória tudo o que oramos até aqui. E agora que nós, como exército do Deus vivo, nos levantamos em autoridade, marchamos contra as fortalezas do inimigo e declaramos a sua vontade sobre as trevas, o céu começa a se mover de uma forma diferente. A atmosfera espiritual foi alterada pela nossa oração de fé. O terreno espiritual foi limpo pela autoridade que exercemos. Chegou o momento de pararmos de apenas falar contra as obras do inimigo e começarmos a falar a favor do reino, liberando a realidade do céu sobre a terra. Nós entramos agora na parte final e mais poderosa da nossa oração matinal. O clímax da nossa jornada de fé hoje, o momento de liberar uma palavra profética, de chamar à existência aquilo que não existe, de declarar o futuro que Deus já desenhou e decretou para você, para sua casa e para sua geração, selando em vitória tudo o que oramos. Até aqui, a palavra nos ensina, em Romanos 4, que nosso pai na fé, Abraão, serve-a e Dias que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Esta é a nossa herança de fé. Portanto, com a autoridade de filhos e filhas do Altíssimo, nós agora não pedimos mais, nós decretamos, nós não esperamos mais, nós anunciamos, nós não apenas cremos, nós profetizamos sobre a sua vida. Neste exato momento, eu declaro profeticamente sobre você, que entrou nesta oração, com o coração pesado e a alma angustiada, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, já inundou o seu ser. A guerra interior cessou. A tempestade de ansiedade se acalmou. Onde havia um turbilhão de medo, agora um oceano de tranquilidade. Eu declaro cumprida em sua vida a palavra de Jesus em João 14:27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não é uma trégua temporária, é um estado de espírito permanente, guardado pelo próprio Deus. A contenda que Davi sentia no Salmo 35, que ecoava em sua alma, foi substituída pela paz do Príncipe da Paz. Respire fundo e sinta essa nova atmosfera. O ar que você respira não é mais de apreensão, mas de serenidade e confiança. Tá feito. Eu declaro profeticamente que as cadeias que te prendiam foram quebradas e lançadas por terra. Aquelas correntes de pecados passados, de vícios que te humilhavam, de padrões de pensamento negativos, de amarras em relacionamentos tóxicos, de heranças malignas de seus antepassados em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue derramado na cruz, eu as declaro pulverizadas. O decreto de libertação foi assinado nos céus e entregue em suas mãos. Você não é mais um prisioneiro do seu passado. Você não é mais um escravo do medo. Como está escrito em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto,
Permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu vejo, em espírito, as portas da sua prisão se abrindo, assim como se abriram para Pedro. Levante-se e saia. Caminhe em novidade de vida. A sua mente está livre, o seu coração está livre, o seu futuro está livre. Está feito. Eu declaro profeticamente que a sua fé, que talvez tenha chegado aqui fraca, vacilante, quase se apagando como um pavio, que fumega, foi radicalmente renovada. O sopro do Espírito Santo a reacendeu, e agora ela arde como uma tocha em seu peito. A dúvida foi consumida por esse fogo santo. A incredulidade foi reduzida a cinzas. Você agora possui a fé que move montanhas, a fé que agrada a Deus, a fé que transforma realidades. Você crê, não porque sente, mas porque Ele prometeu. A sua linguagem mudou. Você não fala mais sobre o tamanho do seu problema, mas sobre a grandeza do seu Deus. Você olha para o gigante da sua dificuldade, e como Davi, declara: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A sua fé foi reativada, fortalecida, e agora é a sua maior arma. Tá feito. Eu declaro profeticamente que a bênção do Senhor, a mesma que Ele ordenou a Arão que liberasse sobre o povo, já te alcançou e te cobriu. Eu libero sobre você a palavra de número 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. A bênção da proteção divina está sobre você. A bênção do favor imerecido abre portas onde não havia passagem. A bênção da provisão sobrenatural supre todas as suas necessidades segundo as riquezas dele, em glória. A bênção da saúde divina flui em seu corpo, restaurando cada célula e órgão. A estação de luta e clamor deu lugar à estação de colheita e celebração. Como Davi declara no Salmo 30, nós profetizamos sobre você, tornaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Comece a agradecer, porque o tempo do seu júbilo chegou, a bênção que você esperava não está, mas a caminho. Ela já foi entregue em seu endereço espiritual. Está feito. E agora, com um coração transbordando de fé e certeza, nós nos voltamos para o Pai, em pura gratidão. Obrigado, Deus Pai, por ouvir o nosso clamor desde o primeiro. Obrigado por não desprezar a nossa oração, mas por inclinar os teus ouvidos para a nossa voz. Obrigado, Jesus, nosso Senhor e Salvador, nosso advogado e defensor. Foi pelo teu sacrifício que tivemos acesso ao Pai. Foi pelo teu sangue que fomos purificados, e é em teu nome que temos toda a autoridade e vitória. Toda a honra e toda a glória pertencem a ti. Obrigado, Espírito Santo, nosso Consolador, nosso guia, nosso amigo fiel. Obrigado por ter ministrado ao nosso coração, por ter nos fortalecido, nos curado, nos enchido de paz e nos guiado nesta jornada de oração. Nós te agradecemos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. A nossa gratidão é o selo da nossa fé, a prova de que recebemos tudo o que declaramos aqui. O nosso coração está em festa, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura. Agora, meu amado irmão e minha amada irmã, tendo orado, crido, batalhado e vencido, vá para o seu dia. Mas não vá de qualquer maneira. Vá na paz que te foi restaurada. Vá na liberdade que te foi entregue. Vá na força que te foi concedida. Vá na bênção que te cobriu. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor esteja à sua frente para te guiar, atrás de você para te proteger, ao seu lado para te amparar e dentro de você para te fortalecer. Que o seu sair e o seu entrar sejam guardados pelo Senhor, desde agora e para sempre. Que a obra das suas mãos seja próspera. Que a sua família seja um oásis de amor. Que tudo o que foi liberado nesta oração seja selado em sua vida, guardado, pelo poder de Deus, inacessível ao inimigo. Se esta jornada de oração de hoje, desde o clamor inicial até esta declaração final de vitória, foi a resposta de Deus que a sua alma ansiava, se você sentiu o toque do céu e a mudança em seu espírito, eu te peço, com todo o carinho e urgência de fé, que faça 3 coisas. Primeiro, se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora mesmo em nosso canal e ative as notificações. Comprometa-se a buscar a Deus conosco todos os dias. Segundo, seja um canal de bênção. Pense em uma pessoa que precisa desesperadamente desta vitória e compartilhe esta oração com ela agora. Não adie. E terceiro, e talvez o mais importante, cele a sua vitória no mundo espiritual e físico. Vá agora mesmo na seção de comentários e escreva com toda a sua fé:
como um grito de guerra e gratidão. Amém. Está feito em minha vida. Ele fez isso. Você está concordando com o céu e notificando o inferno que a sua história mudou. Viva hoje não como quem espera por uma vitória, mas como quem administra aquela que já foi conquistada em Cristo Jesus.